Boa noite, meus queridos, graça e paz. Cada vez que eu chego aqui, essa igreja está mais bonita, é impressionante, vocês estão de parabéns. Como é bom ver uma igreja bonita. E eu me lembro da primeira vez que eu cheguei aqui, tinha pouca coisa do que tem hoje, e eu estou falando de 1 ano e 4 meses apenas, né? Então é algo extraordinário. Estou acompanhado do presbítero André, que está aqui também, vindo da Igreja Presbiteriana de Brasília. Trazemos o abraço para todos os amados. Quero agradecer o convite do pastor Carlos Eduardo, obrigado. É muito bom chegar numa igreja bonita, de um povo bom, um povo crente, que canta bonito. Que delícia, tá muito bom. Por mim, vocês continuavam cantando aí a noite inteira, tá bom? Ezequiel capítulo 36 é o texto nosso. Vamos falar sobre esse tema tão importante da igreja como uma família da aliança. Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler a partir do verso 19 de Ezequiel 36. Ezequiel 36, a partir do verso 19. Diz assim a palavra: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enchegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tornar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas.
Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Só até aí. Vamos curvar a nossa fronte, vamos falar com Deus mais uma vez, pedir a bênção dele sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, por esse final de semana enriquecedor na vida dessa igreja. Agora, nos conduza com graça, com misericórdia, no entendimento da Tua vontade e da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais terríveis quando nós pensamos das dificuldades que nós passamos é que quando nós enfrentamos dificuldades, via de regra, nós nos sentimos sozinhos. E com o passar do tempo, parece que mais sozinhos ficamos. É interessante observar que, num primeiro momento, quando você está passando por um sofrimento, muitas pessoas estão do seu lado, prontas para te ouvir, prontas para te ajudar, mas com o passar do tempo, as pessoas têm seus afazeres, têm as suas próprias lutas, têm as suas próprias dificuldades, e elas começam a esquecer de ligar para você, de te visitar, de passar por lá, e você vai ficando cada vez mais sozinho. Dependendo do problema que você tiver, você vai ficar com uma história repetida. E histórias repetidas cansam. Daí a pouco você chega num lugar, as pessoas já não têm tanta paciência mais para te ouvir, que vai falar, ih, lá vem aquele irmão, aquela irmã, com o mesmo pedido de oração de novo. E assim a paciência fica curta. E nós nos sentimos cada vez mais isolados. A palavra de Deus vai dizer que uma das características do pecado é o isolamento. Quando nós quebramos a nossa relação com Deus por causa do pecado, nós nos sentimos pessoas isoladas. Nós vamos caminhando para uma solidão interior e exterior. Uma solidão na nossa relação com o nosso próprio ser, uma solidão na nossa relação com Deus, uma solidão na nossa relação com as pessoas. E isso é por causa do pecado. E é exatamente isso que Deus vai dizer nesse texto. Esse texto é um texto exílico, o povo de Israel está exilado, já não está mais na sua terra. As pessoas ao redor estão criticando o povo de Israel. Acabamos de ler aqui o texto em que as nações que estão ao lado do povo de Israel dizem assim, esse aí não é o povo de Deus, que nem terra tem mais? Esse aí não é o povo de Deus, que não vive mais unido? O pecado na nação de Israel fez com que ela se distanciasse das promessas de Deus, da comunhão com Deus, da beleza de Deus, e ela começou a colher as consequências disso. E uma das terríveis consequências do seu isolamento foi a crítica dos de fora com relação à fé do povo e da sua comunhão com Deus. A crítica procedia. A crítica procedia, porque eles haviam abandonado a Deus. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 36 de Ezequiel, deixa o seu texto aberto, diz assim, portanto ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Ao ouvir a proposta da facilidade do mundo longe de Deus, da comunhão com Deus, a nação de Israel se perdeu. Por isso ela deixou de ser um povo unido. Isso pode acontecer na nossa vida individualmente. O que aconteceu com a nação de Israel pode acontecer com cada um de nós. Quando nós começamos a nos distanciar de Deus, quando nós começamos a abandonar a comunhão com Deus, nós começamos a nos tornar um alvo fácil para uma vida sem alegria. Porque uma vida longe de Deus, ela num primeiro momento, é muito confortável. É muito mais confortável, por exemplo, para qualquer cristão, hoje, domingo, estar em casa assistindo televisão. Edificaria a sua vida? Não. Alimentaria ele? Não. Prepararia ele para as dificuldades de segunda-feira? Não. Mas é muito mais confortável para o físico. Então, se escolhe o caminho da porta larga, o caminho largo da perdição. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Agora o profeta é levantado, é um profeta novo, ele não é um profeta velho. Ele começou a sua história com 26 anos de idade.
Ezequiel é um homem que tem uma caminhada jovem. E ele vai dizer aqui que o povo está sem alegria, o povo está desolado, o povo é motivo de crítica. Até que Deus, olha o que diz o versículo 6, por causa do zelo do próprio Deus, resolve mudar a sorte do povo. Qual é então a grande característica dessa mudança da sorte que Deus faz na vida desse povo? Congregar o povo. A grande característica daquilo que Deus faz para mudar a tristeza em alegria, a ruína, o deserto em jardim, é quando Deus une o povo, reúne o povo, chama o povo, congrega o povo. Então, se você quer sair de uma vida isolada, abandonada, triste, solitária, qual é o caminho? É o caminho da congregação. Por isso que a igreja chama congregação. É o momento em que nós somos reunidos pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, e Deus diz assim, não anda sozinho mais não. Eu estou te chamando. Perceba, não é um movimento que as pessoas fazem. O texto sagrado não diz assim, se você quer se aproximar de Deus, empreenda uma viagem missionária. Se você quer se aproximar de Deus, faça 7 semanas de oração. Não. É um chamado gracioso. Deus diz assim, eu vou chamar vocês porque eu sou zeloso com relação a vocês. Esse é o toque da graça. O que tirou a minha vida e a sua da nossa casa hoje foi o chamado gracioso de Deus. Que se Deus não nos chamasse, a gente não viria. O simples fato de estarmos reunidos aqui já é uma manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Esse amém foi presbiteriano lá da Escócia. É um lugar muito frio lá, né? Então Deus nos chama, nos congrega e diz assim, nós vamos ser família, família da fé. E as pessoas aí fora que ficavam criticando da nossa relação com Deus, do nosso pecado, vão ver em nós o perdão de Deus, o chamado de Deus, a graça de Deus e a alegria de Deus vai inundar a nossa vida. Porque Ele nos chamou para congregar como família da fé. A melhor imagem para uma igreja é a de uma família. É por isso que a gente chama Deus de Pai e uns aos outros de irmãos e irmãs. E família tem de tudo, gente. Família tem gente alegre, família tem gente triste, família tem gente carrancuda. É verdade. Família tem gente que fala muito, tem gente que fala pouco, tem gente que gosta de tudo, tem gente que não gosta de nada. Quando a gente reúne família é maravilhoso, né? Esses dias nós tivemos uma festa lá na minha família, meu pai fez 94 anos. E aí, 94 anos. E a família reuniu, veio gente de São Paulo, de Minas, de tudo quanto foi lugar. Nós reunimos 87 pessoas. E todo mundo com o mesmo sobrenome, sai um, sai 2, sai 3, né? Mas nós tínhamos lá 87. A família reunida, que alegria, pessoas tão diferentes. Vamos ao texto. O texto diz assim, eu chamei vocês. Vocês são diferentes, mas são meu povo. Eu reuni, eu congreguei por causa do meu zelo. Olha o que Israel fez. Quando Israel, olha o versículo 16, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel, olha só, ele sempre está se referindo à família, a Israel como uma família, chamando de casa, habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Eles a contaminaram. Olha o verso 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. O problema de uma casa, o problema de uma família é quando ela é idólatra. E dentro de uma igreja cristã, pode acontecer de termos idolatrias. Não a idolatria de imagens de escultura, mas os ídolos do nosso coração. Os ídolos do nosso coração. Precisamos vigiar os ídolos do nosso coração. E o texto continua, olha o versículo 20. Chegando às nações onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra deles. Olha o verso 21. Mas
tive compaixão do povo? Não, do meu santo nome. E aí nós entramos aqui numa relação muito interessante do texto. Deus vai garantir a relação dele de salvação com o povo, não por causa do amor que ele tem para com o povo, mas por algo muito maior, por causa do amor que Deus tem para com seu próprio nome. O que nos garante uma caminhada cristã segura não é o amor de Deus para conosco apenas. É o amor que Deus tem, o zelo que Deus tem para com Ele mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. E essa é a fonte da nossa segurança. A fonte da nossa segurança é que Deus não deixa de ser Deus. Deus não deixa de ser Deus para agradar A, B, C ou D. Ele vai continuar sendo Deus puro, vivo e verdadeiro. E essa é a fonte da nossa confiança, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Deus congrega um povo por amor a Ele mesmo, ao seu santo nome, um povo pecador, um povo que o recusou, um povo que foi idólatra do seu próprio coração, um povo que abandonou a Deus a ponto de ser criticado por outras nações ao redor, mas Deus ainda reúne esse povo e tira esse povo da miséria. Por quê? Porque Ele quer nos fazer família da fé. Ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança conosco. E aliança é uma coisa muito bonita. Quando nós temos uma aliança no dedo, nós sabemos a importância de uma aliança no dedo, né? As pessoas que estão casadas e têm uma aliança no dedo, quando você olha na minha mão aqui e vê uma aliança, você sabe que tem uma mulher que manda em mim. Não é? A gente sabe que pertence a alguém e que alguém nos pertence. É um compromisso de aliança. Sabe que a palavra aliança em hebraico é berit? Sabe o que é berit? Aliança? Chamar a Deus por testemunha. Quando nós chamamos a Deus por testemunha, estabelecemos uma aliança. Versículo 22 e 23, Deus disse que por causa do nome dele, Ele vai salvar o seu povo. Gente, esse texto é muito forte, olha o verso 22. Ele diz assim, diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. O nome de Deus é poderoso, e o próprio Deus zela por ele. Por isso que quando Jesus Cristo vem e nos dá a autoridade no nome de Jesus, tudo muda na nossa vida. Quando você entrar na sua casa, pela manhã, se você faz a sua devocional pela manhã, ore em nome de Jesus. O nome de Deus é poderoso. Não é mágica, não. É intimidade com Deus que zela pelo seu próprio nome e que nos ensinou isso. Pelo nome de Cristo Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Até os demônios tremem quando se fala em nome de Jesus Cristo. Não é em nome da igreja, não é em nome do pastor, não é em nome do bispo, não é em nome nada disso, é o nome do Senhor Jesus. Esse nome há poder. A palavra do Senhor vai dizer isso claro, que o próprio Deus zela pelo seu próprio nome. Então, quando nós olhamos a proposta de Deus para a igreja, qual é, no processo dessa mudança de um povo pecador para um povo em comunhão, de um povo solitário que vivia no deserto, para um povo alegre que agora vive num jardim, porque Deus é quem chamou para fazer isso, a pergunta é, quais são as características que nós podemos perceber e devemos preservar na nossa caminhada, para que a nossa vida seja uma vida cheia da unidade com o Senhor e com o próximo? A primeira coisa que nós vamos perceber no verso 24 é que o Senhor é quem congrega, o Senhor é quem traz, o Senhor é quem chama. Quando alguém perguntar para você assim, hoje é domingo, você está indo na igreja? Você vai dizer assim, sim, Deus está chamando. Porque uma coisa sou eu decidir, outra coisa é Deus chamar. Deus congrega, Deus chama, Deus... E quando nós nos ausentamos, sentimos falta, é ou não é verdade?
Crente verdadeiro, né, que eu estou falando. A gente sente falta de igreja. Vocês se lembram na época da Covid? Ou já esqueceram? A saudade que dava de abraçar. A saudade que dava de estar com os irmãos. A saudade de estar reunidos. É essa saudade que Deus tira de nós quando Ele nos congrega. Então a primeira característica de um povo de Deus que é família da fé é que ela tem o ouvido aberto ao chamado de Deus para congregar. Porque a graça de Deus abre os nossos ouvidos. É a graça de Deus que nos chama. Não existe membresia saudável distante da comunhão do corpo de Cristo. Se você pensar num corpo, por exemplo, esse dedo aqui, ele está funcionando porque está ligado ao corpo. Mas se eu arrancar esse dedo e colocar ele aqui, não vou fazer isso, e colocar ele aqui em cima da mesa, alguém vai dizer, o que é aquilo em cima do púlpito? É um dedo. Continua sendo chamado de dedo, mas ele não tem função nenhuma. Ele vai entrar em estado de putrefação. Daqui a pouco aparece um monte de formiguinha, né? E começa a levar esse dedo embora. Mas quando ele está unido ao corpo, o corpo tem mobilidade, tem força, tem capacidade de realizar. Por isso que só existe membresia conectada ao corpo. Membresia fora do corpo não existe. E aí o texto diz que isso é uma característica da família da aliança. Deus nos chama para a família da aliança. Versículo 24. Mas não é qualquer um. Você vem, mas você é transformado. Olha o que diz o verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Isso nos lembra do quê? Do batismo. A igreja presbiteriana faz o gesto do batismo, é o ato da aspersão da água. Um dos textos mais claros do Antigo Testamento é esse. Aspergirei água pura e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Algumas vezes nós ouvimos assim, venha como está. Amém por isso. Campanhas evangelísticas, né? Venha como está. Deus está te chamando à comunhão, venha como está. Mas não permaneça como está. Você vem como está, mas Deus vai te transformar. Deus vai te purificar. Deus vai fazer isso na congregação. Hoje, tenha certeza do que eu vou te dizer. Ao entrar na igreja, adorar o Senhor, ser instruído na palavra e sair da igreja, você sai melhor do que entrou. Amém? Todos nós, eu e vocês. Porque a comunhão nos faz alvos dessa graça transformadora de Deus que Ele mesmo nos chamou para experimentar e Ele mesmo nos purifica. Perceba que o agente que purifica é Deus. Não somos nós que purificamos a nós mesmos aqui. Ele nos chama, Ele nos congrega, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos convida ao caminho da santificação. Obviamente que a partir daí você vai agora buscar ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Essa é uma caminhada sua. Mas quem te chamou foi o próprio Deus, para a purificação. Porque se Ele não chamar, nós vamos ficar no mundo da impureza. Então a primeira característica, eu reconheço que fui chamado por Deus. A segunda característica, eu reconheço que estou num processo de purificação. Verso 26. Terceira característica do povo de Deus reunido como família da aliança é a transformação de coração. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O coração de pedra não sente. Coração de pedra não sente. Coração de pedra, ele marca o rumo e vai. Ele atropela todo mundo, ele machuca quem estiver pelo caminho, ele não sabe perdoar. O coração de pedra é um coração duro. A Bíblia diz que coração de pedra dura cerviz. Cerviz é essa nuca aqui que não se dobra. Uma das características da família da fé é que Deus purifica o nosso coração. Nosso coração deixa de ser de pedra e passa a ser um coração de carne. A gente fica choroso, a gente canta, a gente se alegra, a gente se emociona com as coisas de Deus, com as bênçãos dos irmãos. Quando o irmão sofre, a gente sofre com ele.
Quando ele se alegra, a gente se alegra com ele. Isso é um coração de carne transformado. O coração de pedra tem a inveja da vitória do outro. O coração de carne, transformado por Deus, se alegra com a vitória do outro. O coração de pedra, ele diz assim, eu vou, eu faço, eu aconteço. O coração de carne diz, nós vamos, Deus vai fazer através de nós, Deus seja glorificado. Muda o vocabulário. E onde é que a gente aprende isso? Onde é que a gente é tocado com isso? Quem é que nos orienta? É o Deus que nos chama a congregar e nos purifica e nos transforma quando a família da aliança está reunida. Verso 27. Então, chamado à comunhão, purificação, quebrantamento. Verso 27, santidade. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. A pergunta é, quem está fazendo? É Deus. Deus é quem nos faz andar nos estatutos dele, Deus é quem nos faz guardar os juízos, Deus é quem nos faz observar. A pergunta é como ele faz? Ele faz pela obra do Espírito Santo. Segunda coisa, onde ele faz? Quando nós estamos reunidos, congregados, quando nós estamos na unidade. Por isso que o autor de Hebreus diz assim, não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns, antes congreguem-se mais e mais, porque o tempo final já se aproxima. Por isso que Deus organiza a igreja. Deus dá dons à igreja, dons diferentes. Tem um irmão que toca guitarra, é um dom. Toca bateria, é outro que canta. Agora troca. Põe o que toca bateria para cantar e o que canta para tocar bateria, vai ser uma desafinação completa. Porque cada um é chamado para uma coisa. Eu, graças a Deus, fui chamado para pregar, porque imagina se eu fosse cantar, ia ser uma tragédia. Cada um tem o dom da hospitalidade. Os irmãos que estão à porta, que recebem com carinho, têm o dom da hospitalidade. Tem os irmãos que têm o dom da organização, organizam as cadeiras, ligam o ar-condicionado. Tem o irmão que tem aí a capacidade, né, o chamado de Deus para gravar. Eu entrei ali, ele já meteu o microfone no meu bolso. Né? E assim vai. E a igreja é essa multiplicidade de graça, de dom, de capacitação, e todos servindo o mesmo Senhor. A igreja vai sendo edificada, e todo mundo servindo com alegria, e fazendo parte dessa grande obra. E você pode passar aqui à tarde, de manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, olhar para essa igreja e dizer assim, eu faço parte desse corpo, eu ajudei a construir, eu me lembro quando a gente não tinha ar-condicionado, eu me lembro quando a gente não tinha esse painel bonito com essa cruz, eu me lembro, eu ajudei a descarregar o caminhão, eu ajudei, eu contribuí, eu orei, eu fiz parte, eu fui na reunião, nós construímos, nós realizamos, porque Deus nos chamou, Deus nos capacitou e é para a glória dele, e você está realizando uma grande obra como família da fé, porque o mundo se reúne para fazer um monte de coisas que destroem vidas, mas nós nos reunimos para glorificar a Deus com as nossas vidas e vermos vidas sendo transformadas quando elas entram por essa porta. Deus a abençoa. Eu costumo dizer que na Nova Jerusalém, uma das características do galardão, pastor Carlos Eduardo, vai ser o seguinte, ele vai nos chamar assim, porque a gente vai ter a eternidade toda, né? Ele vai nos chamar assim, vem cá meu irmão, vem cá minha irmã, vem cá. Vai ter novo nome, né? Aí você vai chegar... Está vendo aquele tanto de gente ali reunida, ali comendo peixe na Nova Jerusalém? Aí você vai dizer, sei. Você conhece esse povo? Não. Olha bem. Eu conheço aquele rapaz ali, eu acho que um dia eu conversei com ele sobre Jesus. Pois é. Aquele rapaz, eu toquei o coração dele quando você estava compartilhando com ele o Evangelho. Ele converteu, casou com aquela mulher, converteu a família dela, converteu os tios, converteram os amigos, todo aquele grupo ali. Porque um dia você foi usado por mim para levar o evangelho a essas vidas. E você vai dizer, meu Deus, nunca imaginei isso. Isso vai ser um dos galardões. Nunca imaginei isso, Senhor, que o Senhor estava usando a minha vida. Eu pensei que ia abençoar uma pessoa, e essa pessoa abençoou tantas outras, centenas de tantas outras.
melhor do que você saber que você pertence a Deus, é da família de Deus e Ele é o seu Deus. Você deve estar falando, pastor, isso é o óbvio. Não é. Muitas pessoas que estão aí fora perdidas não sabem quem é Deus. Não sabem quem é Deus. Eu já tive a experiência de gente chegar lá em casa, olhar e falar assim, esse livro é Bíblia que chama? Estou falando do Brasil, hein? Ah, isso aí que é uma Bíblia? Tem gente completamente perdida. Então nós fomos chamados por Deus para ser herança dele, povo dele, família dele, e não estamos mais perdidos. Por isso ele diz, vocês são agora o meu povo. Não tem coisa melhor do que você pertencer a alguém que te defende. Deixa eu contar uma coisa que talvez já tenha acontecido com você. Você já foi para o hospital, enfermo, sem conseguir fazer muita coisa, nem falar, nem andar, e alguém da sua família foi com você? Já tivesse essa experiência? Como é maravilhoso ter alguém da família naquele momento do seu lado. Como é maravilhoso ter alguém cuidando de você. Não, ó, ele gosta dessa água aqui. Não, ele não come isso aí não. Esse negócio chamado fruta não come não, só come churrasco. Pode levar essa comida aí de hospital, não é? Como é bom ter alguém da família do lado, né? Que nos conhece, que sabe o jeito da gente. No momento em que você está completamente inoperante, tem alguém cuidando de você. Agora, ó, lê de novo o texto. Eu sou o seu Deus, é isso que Deus está dizendo. Eu cuido de vocês, eu olho para vocês e vocês são meu povo. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus, no final dos evangelhos, diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos desamparados. Isso é família da fé. Isso faz diferença. Daí, o verso 31 até o verso 38 é um assunto só. Qual é o assunto? Deus manifestando graça no meio da sua família, derramando graça no meio da família da fé, para que todos os povos ao redor, que antes haviam criticado, agora percebendo que Deus mudou o coração do povo dele, estão testemunhando com seus próprios olhos a mudança na vida desse povo por causa da graça de Deus. Eles que antes estavam perdidos, agora estão sendo abençoados, caminhando debaixo da bênção, debaixo da alegria. Olha o que diz o verso 28, porque Deus reuniu como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Deus nos chama de rebanho. Ele é o supremo pastor. Ele nos chama a congregar de tal forma que o rebanho é um só. Olha o que diz o verso 38. Como um rebanho. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não está dividida. Ela está sempre debaixo dos olhos de Cristo como uma só igreja. Uma só igreja, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor e Salvador. E um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Por isso, a morte de Cristo na cruz, no Calvário, e a sua ressurreição ao terceiro dia, congregou o povo dele, de toda língua, nação, em um só rebanho. E é muito especial. Quando você muda de cidade, por exemplo, já tive isso várias vezes, testemunhos de irmãos, né? Pastor, eu mudei para uma cidade lá no norte, pequenininha, não tem uma igreja presbiteriana. Mas lá tem uma igreja X. Também não vou fazer propaganda de igreja aqui. Né? Lá tem uma igreja X, e eu digo assim, essa igreja é uma bênção. Pode frequentar aí tranquilamente. Mas não é presbiteriana, não preocupa não, tenha paciência. Esse pessoal aí gosta de muita água, mas tenha paciência. Né? E muitos que também vêm de outras igrejas e entram pelas portas da igreja presbiteriana e se sentem bem. Por quê? Porque é um só rebanho, meu querido. Graças a Deus, um só Senhor. Tem algumas diferenças aqui, acolá, igrejas verdadeiras, né? Existem muitas por aí que não são, mas Deus é que sabe, vai cuidar de cada um. Mas é muito bom quando nós vemos na multiplicidade da forma do rebanho de Cristo, o Senhor sendo honrado. Jesus Cristo então vem
nos inserir nessa realidade. E eu quero caminhar para o final aqui, citando 1 Coríntios capítulo 6. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. 1 Coríntios 6, verso 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quem santifica é o Senhor. Quem nos purifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. Mas perceba que toda linguagem é congregacional. Eu reuni vocês. Paulo vai dizer, eu chamei vocês, eu transformei vocês. Deus está dizendo, eu vou caminhar com vocês. O Espírito Santo habita em nós e nós experimentamos essa nova aliança. Voltando lá para Ezequiel, então, as nações que ao redor antes criticavam, agora percebem que Deus está abençoando esse povo porque Ele mesmo chamou. E Ele diz, versículo 36 no final, eu, o Senhor, o disse e o farei. Lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, quando eu termino uma palavra minha, eu faço uma pergunta, eu acho que talvez alguns já sabem. Tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, mas o que eu levo para casa? Eu quero voltar lá no começo, no momento em que você está triste, sozinho, e que até as pessoas ao seu lado já não estão mais aguentando a sua história de tristeza. A família da fé é o lugar onde nós seremos sempre acolhidos pela graça de Deus. Por causa da aliança, não a aliança que nós temos uns com os outros apenas, mas por causa da aliança que Deus tem conosco. Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos faz realizadores. A pergunta é, e a partir daí? Tá, eu resolvi meu problema, né? Estou com alegria no coração, sinto perdão, o coração de pedra foi transformado em carne, estou reunido com o povo de Deus, e a partir daí? A partir daí nós deixamos de ser um povo meramente transformado para ser um povo transformador pela obra do Espírito Santo e para a glória de Deus. Ou seja, o cristão não é chamado para experimentar a alegria da salvação e ficar sentado numa cadeira domingo após domingo dizendo, ô, coisa boa, vou embora. O domingo que vem eu volto para uma nova rodada de edificação. Não, Deus nos chama para sermos o povo da aliança e os proclamadores da aliança. Por isso, o seu testemunho abençoa na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, onde você estiver. Onde você estiver. A partir do momento em que você entende a mensagem, vive a mensagem, testemunha da mensagem, pessoas são impactadas com o seu testemunho. E aí vem a palavra de Jesus. Ide por todo o mundo e levai o evangelho a toda criatura. Igreja é chamada para se reunir, adorar, mas também é chamada para ir e alcançar os corações que ainda precisam da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus capacite cada um de nós para que cada dia mais essa igreja seja o lugar de congregar gente transformada para a glória de Deus, pela graça de Deus, e a família cresça e cresça e cresça, porque família grande é bom demais. E família grande na fé é melhor ainda. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, somos o povo da aliança, da tua aliança. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do nosso pecado quando Cristo morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, Senhor, conduze os nossos passos, para que a nossa vida seja uma vida de um testemunho verdadeiro, de um povo que foi chamado, purificado, quebrantado, que vive buscando a santidade, que entende a presença maravilhosa e a posse de Deus sobre a igreja. Ó Senhor, faça dessa igreja aqui, nesse lugar, uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja que frutifique,
para a glória do teu próprio nome. E que todo o seu povo aqui reunido possa, com alegria, domingo após domingo, dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E que assim, ó Deus, em tudo, em todas as coisas, em todo o tempo, o teu nome seja louvado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.